Paz, povo de Deus, seja bem-vindo à nossa videoaula. Hoje nós vamos estar abordando aí sobre esse tema maravilhoso que é Melquisedeque, tá? Um assunto bastante enigmático, até porque são poucas as referências, são poucas as partes que ele é citado na Escritura Sagrada. Mas o que temos sobre ele é o suficiente para a gente saber quem ele foi e o que ele representa para nós hoje. Então vamos lá, essa videoaula fala de Melquisedeque, tá? Então vamos dividir em dois bloquinhos. Quem foi Melquisedeque e o que Melquisedeque representa para a gente hoje, tá? O que ele representa para a nossa vida, para a igreja, tá? Então, quem foi Melquisedeque? Você vai abrir seu livro lá, sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 18, 19 e 20, e você vai encontrar apenas esses 3 versículos citando quem foi e quem é Melquisedeque. Bem, esse versículo fala do encontro de Abraão com Melquisedeque. Abraão ele participou de uma campanha militar, no qual ele precisava resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado cativo como premiação de guerra. Então Abraão participa dessa campanha, ele é bem sucedido, abençoado pelo Senhor, Deus, resgata seu sobrinho Ló, resgata todos os prisioneiros ali, e diz a Escritura que ele vai em direção ao Vale do Savé, tá? Eu quero chamar a atenção para você que Vale do Savé, ele significa Vale do Rei, tá? Vale do Rei. Então lá no Vale do Savé, Abraão, após voltar dessa campanha, ele tem um encontro com essa figuraça aqui, Melquisedeque. No próprio livro de Gênesis a gente já vai encontrar dizendo que ele é rei de Salém. Rei de Salém. Salém quer dizer paz. Então ele é rei de paz, rei da cidade paz, tá? O seu nome, Melquisedeque, eles são a fusão de 2 nomes, que Melqui é rei e Zadok quer dizer justiça. Então na sua essência é o rei da justiça que governa a cidade de paz. Então você já tem uma noção da personalidade, vamos assim dizer, da responsabilidade que ele carrega, do rei da justiça carregar a responsabilidade de ser o rei da cidade da paz. E só lembrando que mais à frente, Salém é de onde deriva, né, a nossa saudação que o judeu e depois a igreja passou a utilizar, que é Shalom, que quer dizer paz também, tá bom? Então, nós vemos que ele é rei, ele tem essa qualidade de rei, mas também uma outra qualidade nos chama a atenção, que ele é sacerdote. Sacerdote de quem? De El Elyon, do Deus Altíssimo. Amigos, se você presta atenção, começa a dar um nó daqui para frente. Por quê? Como que ele era sacerdote, se ainda não existia sacerdócio do Deus Altíssimo? Deus não tinha instituído um sacerdócio por intermédio de Arão, por intermédio de Moisés, da sua lei, não havia lei escrita que instituísse o sacerdócio de Deus. Mas aí ele vem e diz assim: eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Cabe lembrar, irmãos, que Abraão estava caminhando, estava peregrinando aí em direção à terra prometida, quando encontra Melquisedeque. E fica surpreso. Por quê? Porque quantos de nós já não ouvimos falar o seguinte, que Abraão ele foi escolhido por Deus por ser o único que não é idólatra, por ser o único que não se corrompeu, por ser o único que continuou a adoração, por ser da genealogia dos adoradores de Sem. E aí várias especulações. Mas eu te pergunto, se esse foi o motivo, se Deus escolheu Abraão, porque ele era o único adorador, e Melquisedeque? Onde fica na história? Porque Melquisedeque carrega consigo uma revelação. A revelação de quem era o Deus Altíssimo. E a revelação de Melquisedeque sobre Deus justamente serve para a gente quebrar esses paradigmas de que só Abraão era justo, ou então só Abraão que não era idólatra, ou então só Abraão que era o único que poderia ter sido escolhido por Deus. Abraão tem uma revelação especial, irmão, uma revelação, carrega em si uma revelação mais profunda, uma revelação mais detalhada de quem é Deus. Mas nem por isso Deus deixa de se revelar aos seus. O Melquisedeque tem consigo a revelação de quem é Deus, como explica o Salmo 19, por exemplo,
que se a gente parar para pensar, parar para observar tudo que tem à nossa volta, com certeza a gente vai ter um entendimento de quem é Deus. A natureza ao nosso redor prega a existência de Deus. Então, Melquisedeque tem uma revelação maior, uma revelação geral de quem é Deus, do Deus Altíssimo, do verdadeiro Deus. E não pense que só Abraão então teve essa revelação. Até porque, se a gente for estudar durante a história da humanidade, essa revelação que Melquisedeque teve de quem era o Deus Altíssimo, vários povos também tiveram um entendimento do Criador na sua essência, do Criador dos céus e da terra, do Deus Criador. E cabe lembrar que El Elyon, uma combinação de Deus Altíssimo, foi usado aqui nas Escrituras pela primeira vez aqui com Melquisedeque. E a partir daí, Abraão, ele também usa, eu sou servo do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque influencia também Abraão com essa nomenclatura aqui, dizendo que ele tem a revelação de quem é o Deus Altíssimo. E a gente às vezes fica voando aí, olha só, Melquisedeque, um homem que nós não temos a genealogia de princípio nem genealogia de fim, mas carregava consigo uma revelação muito maior de quem era Deus, porque ele sabia que o universo foi criado por um Deus verdadeiro, que era o Deus Altíssimo. Então a gente viu quem foi. Ele era o rei de Salém, ele era sacerdote do Altíssimo, do Deus Altíssimo, e ele carregava consigo essa responsabilidade, essa revelação de quem era Deus. Tá bom? Isso tudo aqui em 3 versículos a gente consegue entender lá no livro do Gênesis, tá? Mas se a gente for procurar entender mais profundamente, a gente vai lá para Hebreus 7, 8, 9, a gente vai ver que Melquisedeque, o que ele representa para a gente? Olha aqui, ó. Primeira coisa, ele tipifica Cristo, porque ele é o rei de paz, é o rei justo, é o sacerdote, e ele representa Jesus. Ele não é Jesus, tá? Mas ele representa. Por várias vezes a gente vai encontrar nas Escrituras assim, olha, que ele era semelhante ao Filho de Deus. Tá? Essa semelhança ela não quer dizer que ele era Deus também. Não, mas que a figura dele é semelhante à de Jesus. Então ele é semelhante a Deus. Então, como eu falei, a gente vai encontrar mais detalhadamente o que ele representa aqui. Ó. O escritor aos Hebreus aí se debruçou, ele gastou, vamos assim dizer, bastante tempo, e aí ele detalhou o que ele representa hoje para a nossa vida, para a igreja, uma nova aliança. Ele representa o quê? Uma ordem sacerdotal superior. Superior a qual? A ordem sacerdotal levítica. Nós conversamos que Abraão teve um encontro com Melquisedeque, e nesse encontro Melquisedeque traz pão e vinho e abençoa Abraão. O escritor fala que o maior abençoa o menor, tá? E Abraão recebeu aquela bênção e pagou dízimo a Melquisedeque de quê? Dos despojos da guerra. Daquela guerra que a gente citou no início, que ele participou de uma campanha militar, e dali ele obteve os despojos do combate e pagou o dízimo a Melquisedeque. Então o escritor dos Hebreus vem e fala assim, olha só, o sacerdócio foi instituído na família de Levi. Tá? Então o sacerdócio veio da linhagem de Levi, da tribo de Levi, dos descendentes de Levi, através da lei, a lei de Moisés, a aliança que era passageira, que era a aliança com Moisés. Tá? Então, se Levi, por intermédio de Abraão, vamos lá, olha, lembra lá, Levi ainda não havia nascido, então Abraão carregava consigo Levi. Então, se Levi, por intermédio de Abraão, pagou o dízimo a Levi, a Melquisedeque, logo a gente entende que Melquisedeque é superior a Levi. E é isso que o escritor vem incessantemente nos mostrar nos capítulos aqui que a gente citou de Hebreus, que nós estamos firmados em uma superior aliança com superiores promessas. Então, se a antiga aliança fosse capaz de perdoar pecados, de fazer expiação para sempre, não necessitaria de vir uma nova aliança. Então, Cristo veio estabelecer uma nova aliança, agora uma aliança eterna.
uma aliança que não precisa mais ser renovada a todo. Uai, seu app de vídeos curtos.